gente, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Startupeira. Sou sua host, Mariana Tavares. Aqui nós falamos sobre o mundo da tecnologia, negócios, mercado, networking, crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal, profissional. Eu sempre trago referências, artigos para vocês, sempre deixo aqui na descrição. Também já convido você a se inscrever no meu canal do YouTube, me acompanhar também no Spotify e nas minhas outras redes sociais, @startupeira. Então vamos lá, eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. Eu quero trazer mais assuntos sobre psicologia, sempre com referências e artigos para vocês. Então hoje a gente vai falar sobre a psicologia por trás do sensacionalismo no LinkedIn. Status, validação e medo da invisibilidade. Então, assim, o LinkedIn, ele é uma rede social controversa. Tem pessoas que têm um pensamento a favor, tem pessoas que têm pensamento um pouco contra, né? Essa exposição que a gente tem que fazer para ser validado e mostrar nossas conquistas, nossos avanços o tempo todo. E tem que ser constante para não perder o engajamento, né? Assim como em outras redes sociais também. Então, assim, o LinkedIn, ele virou um palco, não só uma rede profissional. Muitas pessoas se sentem pressionadas a performar um sucesso. Então, se você se identifica com essa questão, é para quem se identifica, né, com essa questão. Eu também me identifico bastante, já me identifiquei. Quando eu entrei no LinkedIn, não tem muito tempo que eu comecei a ter contato com o LinkedIn. Eu percebi como é diferente. Cada social tem uma comunidade diferente, né? Tem um tipo de público diferente. No Instagram a gente tem um tipo, no YouTube a gente tem outro. E no LinkedIn é um tipo específico de pessoas que muitas vezes se sentem puxadas pela... Eu já tive essa sensação de me sentir obrigada a produzir muito conteúdo para o LinkedIn. Muitas vezes não tão natural. Então, assim, o LinkedIn, ele nasceu como uma rede profissional. Hoje em dia, em muitos momentos, ele funciona mais como um palco. A gente tem histórias exageradas, conquistas performáticas, narrativas emocionais cuidadosamente editadas. Então, a pergunta que eu quero fazer hoje não é se é certo ou errado somente. Eu quero trazer o ponto que é... o que está por trás da necessidade de se exibir tanto em um ambiente profissional, né? Vamos tratar o LinkedIn como um ambiente profissional, uma rede social profissional. Então, o que é o sensacionalismo profissional? O sensacionalismo no LinkedIn não é apenas exagerar nas suas conquistas para mostrar às outras pessoas. É transformar a própria trajetória em um espetáculo constante. É narrar fracassos de forma calculada, criar histórias com começo, clímax, superação, mesmo quando a realidade foi muito mais simples. Então, não é uma mentira explícita, é uma curadoria emocional da sua própria imagem. Então, o problema não é contar as suas histórias, o problema é quando faz parte da sua vida constantemente essa necessidade de buscar uma validação em um ambiente que muitas vezes todos estão nesse mesmo ponto, sabe? Então, nós seres humanos, a gente lida muito com essa questão de a necessidade humana de validação. Todo ser humano busca um reconhecimento. Isso não é novo, mas o que mudou foi o palco. O LinkedIn oferece algo muito poderoso. Validação, curtidas, profissional, mensurável, né? A gente tem comentários, a gente tem um alcance muito maior no LinkedIn do que em relação ao Instagram, por exemplo, durante esse ano, do final de 2025, eu acredito, eu vi isso numa pesquisa, eu vou tentar deixar a matéria aqui na descrição para vocês, sobre o alcance do LinkedIn ser muito maior do que de outras redes sociais que a gente está acostumado. Vou deixar a referência para vocês. A gente também tem a questão do status, poder e pertencimento. Então, o LinkedIn, ele também é um ambiente de status. A gente tem cargo, empresas, networking, acessos que a gente mostra para as outras pessoas que a gente tem. Então, em ambientes competitivos, exibir conquistas vira uma forma de dizer: eu pertenço, eu estou dentro, eu sou relevante. Então, o sensacionalismo muitas vezes nasce do medo oposto, o medo de ser invisível. Então, não é só vaidade pura, é uma insegurança sofisticada que nós criamos para essa geração, para esse século, né? Então, a performance do sofrimento é um fenômeno muito curioso. Então, assim, a gente tem relatos emocionais de demissão, burnout, rejeição, e muitas vezes são reais, sim, mas são editados para dar engajamento.
Então, o sofrimento ele vira uma narrativa de autoridade. A dor passa a ser validada não pela elaboração, mas pela reação do público. Então, quando toda a dor, todo o esforço que a gente passa na nossa trajetória precisa virar conteúdo, a fronteira entre elaboração e exposição começa a se perder, né? A gente começa a perder a nossa própria identidade. Isso é uma questão... Eu sempre trago, gente, nos episódios, essa questão de identidade própria, de saber quem nós somos, de a gente ter essa autonomia, da gente ter, enfim, a nossa própria personalidade. E que, mesmo diante a toda essa estrutura performática, nós possamos não nos perder, sabe? Eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem é essa falta de conexão com nós mesmos, com o nosso interior, com aquilo que a gente busca. Então, querer sempre agradar, querer sempre provar algo às pessoas acaba gerando esse vazio emocional. Sabe, quem já passou por isso sabe, que ainda não passou, muitas vezes esconde que sente tudo isso, mas eu acho que a vida ela é muito mais do que só uma performance. Eu sempre trago isso aqui também, a vida ela é muito mais do que só conquistas a serem mostradas para outras pessoas, é a gente se sentir bem também, e que mostrar para alguém algo que a gente conquistou possa ser somente uma consequência de uma boa decisão que a gente tomou na nossa carreira profissional, e não uma obrigação constante de estar performando algo para provar a alguém. Então, assim, quais são as consequências psicológicas desse ciclo? Esse ciclo cobra um preço. Para quem consome, a gente tem comparação constante, sensação de atraso, distorção da realidade profissional. E para quem produz, gera uma dependência de engajamento, uma dificuldade de separar valor pessoal de alcance e ansiedade quando o reconhecimento diminui. O alcance diminui, as métricas quando você fica fora um pouco da plataforma, ou dependendo do tipo de conteúdo que você posta, não vai gerar tanto alcance quanto outros que você já postou. Então a questão o algoritmo ele não valida pessoas, ele valida o comportamento repetido. Então é necessário uma cabeça muito boa para trabalhar com rede social, para produzir. Então assim, o profissional de marketing, de mídia, ele estudou para aquilo, né? E que se você for criar conteúdo, que nós possamos entender também esse poder da autenticidade, esse poder de não ter uma dependência só de resultados ali, daquele resultado, daquele alcance, sabe? Então, a autenticidade e a performance, existe uma diferença importante entre compartilhar e performar. Compartilhar informa, conecta e humaniza, né? Então, performar exige uma manutenção constante da sua imagem. E então, o ponto não é só o que você posta e você se pergunta, isso dá engajamento? Mas assim, vamos pensar se isso que eu estou postando representa quem eu sou quando ninguém está olhando. Então, nem todo crescimento precisa ser público. A gente normalizou essa questão de que a nossa vida, a nossa rotina, tudo que a gente está fazendo, pensando, conquistando, precisa ser público. Muito pelo contrário. Nem toda validação precisa ser externa. E, infelizmente, eu venho de uma geração, né, minha geração, a Z, a gente é muito ansioso com essa questão das redes sociais, com essa busca por validação que a gente acaba levando para fora das telas também. Então não é um século muito fácil, né? Se você não está dentro de uma rede social, se você não sabe criar seus conteúdos dentro de uma rede social constantemente, infelizmente você não vai ser tão lembrado. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente está fora, um pouco em desconexão com esse mundo da tecnologia, também faz bem para nós, seres humanos, né? Então, a gente tem que saber ter essa dosagem, essa questão de separar o que deve ser publicado sobre a sua vida e quando deve ser publicado e quando não. E eu sempre trago essa questão aqui da gente ter autonomia na nossa vida, da gente ser dono dos nossos próprios caminhos e das nossas próprias escolhas. Então, que nós possamos, dentro das redes sociais, criar esse espaço, criar essa comunidade de mais naturalidade, de mais simplicidade do que a vida realmente é. Porque a comparação, ela mata. A comparação, ela
distrai a gente dos nossos caminhos, sabe? E cada pessoa tem o seu caminho, cada pessoa tem as suas próprias conquistas, mostrando num aplicativo ou não. E mostrar as suas conquistas em um aplicativo ou não também não... Assim, eu conquistei algo, mas eu não publiquei algo sobre isso. Isso não vai desvalorizar minha conquista, muito pelo contrário, vai proteger, né? Mas, assim, que quem trabalha com isso, que quem realmente precisa produzir conteúdos para uma rede tão performática quanto essa, que você possa saber extrair os lados bons de uma rede social e os lados negativos. Não ficar preso, não ficar dependente a nada, porque eu sempre trago aqui que a tecnologia ela vem para ser um apoio, ela vem para ser um braço direito, né? Em questão de alcance, de automação, enfim. E não para ser algo que gere dependência em nós, porque fomos nós que criamos, sabe? Então, eu sempre gosto de trazer esse ponto aqui. Então, assim, a tecnologia em si, o LinkedIn em si, não é o problema. O problema começa quando confundimos visibilidade com valor e performance com identidade. Então, entender a psicologia por trás do sensacionalismo não é criticar as pessoas, não é isso que eu estou fazendo aqui. É entender o ambiente que estamos construindo. Então, eu quero que vocês me contem aqui nos comentários se você sente que o LinkedIn hoje te aproxima ou te pressiona ainda mais. Eu, nesse momento, eu sinto meio a meio, sabe? Eu acho que por mais que a gente fique longe, quando a gente entra, a gente já sente aquele ambiente de pressão. Mas que nós possamos aprender a administrar isso. Há um momento certo para tudo, há um momento certo pra gente abrir o LinkedIn e postar algo. Por exemplo, eu tenho um podcast, então eu preciso postar conteúdo, certo? Mas eu não acho que eu deva ter essa necessidade de estar constantemente mostrando sobre a minha vida pessoal. Tem pessoas que gostam de expor suas vidas pessoais, ótimo. Mas eu acho que a gente deve se preservar o máximo possível, né? A gente deve... Porque quando a gente se preserva, a gente protege o nosso nome, sabe? Informações pessoais, enfim, até conquistas. Eu sou muito de energia. Eu acho que quando você tem uma conquista e ela ainda não é realizada, sei lá, gente, não compartilha. Sabe? Vamos compartilhar, tipo assim, gente, eu fui num curso tal. Olha que legal esse meu diploma desse curso tal. Gente, eu tenho uma opinião sobre isso. Mas agora, ficar postando aquele tipo de conteúdo... Eu ia xingar aqui, não. Ficar postando aquele tipo de conteúdo que é tipo assim... o dia ele tem 24 horas, mas você não tem problema nenhum se você trabalhar 12, como é que é? Gente, então, teve um negócio que viralizou, assim, ano passado, desse debate de que o dia tem 24 horas e metade dele você pode usar pra trabalhar e construir sua vida assim e tal. Então, assim, esse tipo de conteúdo, ele pesa a cabeça. Porque a gente sente uma cobrança tão grande, tipo... Cara, eu poderia estar fazendo isso. Eu poderia estar construindo uma empresa. Eu poderia estar criando uma startup. Eu poderia estar criando... Sabe? Por isso que eu falo que é um século muito ansioso, né? A gente tem muitas pesquisas sobre isso. Mas eu espero que eu possa ter trago uma boa reflexão sobre não somente o LinkedIn, mas outras redes sociais também, que nós possamos usar com moderação e saber o que é melhor para nós, para nossa trajetória profissional e pessoal também, que elas estão interligadas. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Um beijão, acompanhem os próximos. E é isso, fiquem com Deus.